Olá, queridos amigos. Sejam bem-vindos ao canal Estudar Kardec para mais uma edição de Falando de Espiritismo. Olá, queridos irmãos, queridas irmãs, juntos mais uma vez com um novo podcast. E hoje, como eu havia prometido anteriormente, estaremos falando hoje sobre um médium que me encantou muito e estava fazendo uma pesquisa na internet e deparei com o trabalho desse grandioso médium e que me deixou assim praticamente apaixonado pelo trabalho dele e pelas coisas que ele fez. Eu acredito que a maioria de vocês não conhece ou de repente já ouviram só falar, não sabem muito da vida dele. Ele até por ser bastante antigo, é um médium do ano de 1800 e alguma coisa, mas que fez um trabalho grandioso, apresentou coisas maravilhosas. É porque também nós temos a mania de estarmos sempre nas coisas mais atuais, né? Vivenciando somente as coisas mais atuais dos médiuns que estão mais em evidência, né? E esquecemos que no nosso passado, um passado distante ou não muito distante, houve outras personalidades que trouxe grandes trabalhos para a gente, e isso é muito importante de se saber. Eu vou começar dando a ficha técnica dele e depois eu entro de fato no assunto sobre o seu trabalho, sobre aquilo que ele deixou de legado para todos nós. Ele era escritor, um filósofo, ele teve publicado mais ou menos umas 80 obras, se não me falha a memória. Ele falava diversos idiomas, era um médico homeopata, professor, astrônomo, poliglota, dominava 104 idiomas, além de algumas outras línguas mortas. Era jornalista e foi um dos primeiros esperantistas do mundo e o segundo esperantista brasileiro. Ele se comunicava num total de 100 idiomas, e onde ele teve o prazer de traduzir livros do sânscrito, do hebraico, do grego antigo, tradução em inglês, tradução em francês, italiano, japonês e árabe. Ele chegou a transportar uma passagem do Evangelho de João em 70 idiomas, que foi o capítulo 3, versículo 16. Estudou aramaico, o volapuquê e o tupi-guarani, língua que ele falava, por sinal, muito bem, e entre outras aí. Esse currículo enorme, elegante, bom, bonito, que dá prazer de se falar nele, é do querido irmão Francisco Valdomiro Lorenz. Este grande iniciado, ele nasceu na província da Tchecoslováquia, chamado Boêmia, no dia 24 de dezembro de 1872, véspera de Natal, né? Essa província ficava situada entre a Áustria e a Alemanha. O primeiro livro que foi editado por ele foi no ano de 1890. Ele ainda estava lá em Boêmia e em Esperanto,
quando tinha 18 anos de idade, e posteriormente publicado em 40 idiomas diferentes. Isso lá no ano de 1872. Há um relato que tem até um vídeo que depois eu vou deixar no final o link para quem quiser assistir. É um documentáriozinho muito pequeno, muito singelo, mas muito bacana, que ele aos 4 anos de idade pegou um jornal e leu para os seus pais. E ele não tinha ainda nem, sabia, eu acho que nem que era escola, não era alfabetizado ainda e já lia. Isso aí é uma grande prova, né, da reencarnação. E ele era muito questionado, entre outras coisas, que faziam para saber por que aquele menino era um menino prodígio, né? Há quem diga até que ele era um gênio. Para o espiritismo, Francisco Lores foi um dos maiores médiuns do mundo. Ele aprendeu a ler, como eu disse anteriormente, com 4 anos de idade, e aos 19 ele trocou a região que ele morava, a Boêmia, que era na época a atual República Tcheca, pelo nosso querido e amado Brasil. Especificamente ele veio a Minas Gerais, depois ele foi, eu acho que para São Paulo, e depois finalmente ele se estabeleceu em Dom Feliciano, na região metropolitana lá de Porto Alegre. Em 1894, morando com uma mulher imigrante alemã e os seus 12 filhos, encontrou sustento na lavoura e fundou ali a primeira escola daquela região. Aos 30 anos, tornou-se professor de uma escola estadual e já falava, naquela época, 100 idiomas, né? E vocês vão poder ver isso depois naquela reportagenzinha que eu falei que eu vou deixar lá para vocês verem. Isso consta também no Jornal do Almoço da RBS TV, que foi que fez esse documentário. Consta também que, além dele, com 4 anos de idade, ter lido o jornal para os seus pais, que ele falava centenas, não só de idioma, mas também como dialetos. E uma delas, né, para quem veio da Tchecoslováquia, ele falava muito bem, que era o Tupi-Guarani, que foi que incentivou ele a produzir o primeiro dicionário da língua, sem nunca ter falado com um índio sequer na sua vida. Olha que interessante, né? Ele tinha o domínio da língua Tupi-Guarani, falava muito bem, escreveu um dicionário e nunca teve contato com os indígenas, né? Muito interessante isso. No ano de 1894, já ainda em Dom Felipe, né, onde ele se casou, ele publicou várias obras, tendo como destaque uma delas Raio de Luz Espiritual, Elementos de Quiromancia, Lições Práticas do Ocultismo Utilitário, A Sorte Revelada pelo Horóscopo Cabalístico. Um outro livro também de bastante conceito é O Filho de Zanoni e A Cabala. E teve mais outras tantas obras aí publicadas, totalizando mais de 70 e poucas obras, 80 e poucas obras, se não me falha a memória. Esse eu acho que é o número. Em 1941, ele publicou uma coletânea de poemas que foi traduzida em 40 idiomas. Foi como grande astrólogo por mais de 20 anos
e redigiu o Almanaque do Pensamento, editado até hoje pela editora Pensamento. As primeiras edições da revista A Reencarnação, nas quais estão registrados textos de Francisco, revelam um pouco de quem foi esse homem. Elas estão disponíveis nas bibliotecas federais, inclusive a Biblioteca do Espírita do Rio Grande do Sul. Nascido em berço pobre, nunca encontrou facilidade para estudo e, apesar da vida simples de seu pai, que era um moleiro, aos 17 anos ele conhecia todas as línguas eslavas, o latim, o hebraico e o grego. Meus irmãos, não é para qualquer um, né? Ele era colaborador espontâneo do Círculo Esotérico da Comunhão do Pensamento. Através de suas obras, foi um verdadeiro evangelizador do Ocidente, falando 72 línguas com seus respectivos dialetos, totalizando no total de 100 idiomas. Capaz de comunicar-se, no total também, né? Como eu acabei de dizer, de 100 idiomas, ele traduziu livros do sânscrito, do hebraico, do grego antigo, do inglês, do francês e italiano, chinês, japonês e árabe. Chegou a transportar uma passagem do Evangelho, como eu disse para vocês lá, que é o capítulo 3, o versículo 16. Ele estudou o aramaico, o Volapuquê e o Tupi-Guarani, naquela época que aqui já estava no Brasil. Ele era doutor em Cabala, da Ordem Cabalística da Rosa Cruz. Aconteceram muitos fatos na vida desse iniciado de primeira grandeza, como, por exemplo, traz fatos que vou transcrever agora para vocês, que é uma matéria que foi publicada na revista maçônica União, de outubro de 1965. E dizia o seguinte: corria o ano de 1928 e governava o estado do Rio Grande do Sul o Dr. Getúlio Vargas. Certa manhã, recebi um amável convite para comparecer às 14 horas na biblioteca pública, pois que lá estava sendo feita uma triagem de todo o professorado estadual do curso primário por ordem do excelentíssimo senhor Dr. Getúlio Vargas. Então, vivamente interessado na reforma e aprimoramento do ensino, e ele já tinha essa ideia avançada, né, em fazer a reforma no ensino. Além disso, salientou que entre os que seriam examinados estava um homem que era um verdadeiro fenômeno e que ele tinha um sincero desejo de que também o conhecesse. Aquecendo o convite, compareci na hora aprazada e lá encontrei-me. O amigo que me convidara que era professor, que me convidara para ir ao local, era um professor de contabilidade e mantinha ele um curso rápido comercial num prédio lá na Praça Paraobi. Ao fundo de um enorme salão, situado nesse local, estava lá a comissão examinadora, presidida pelo ilustre Ilmo Senhor Doutor Maurício Cardoso. Os demais membros da comissão eram os que de mais potencial exigiam e tinha de melhor em Porto Alegre naquela época. Ou seja, era a nata, né? Só tinha, falando no linguajar nosso, né, para todo mundo entender, só tinha fera mesmo, né? Eram os melhores, eram os tops, né?
que estavam lá para serem examinadores. A chamada dos examinadores era procedida em ordem alfabética e naquele dia estavam na letra F. Em dado momento, ouviu-se chamar: Francisco Valdomiro Lores. Imediatamente viu-se encaminhando em direção à mesa um cidadão, aparentando os seus 45 anos, trajado de branco, botinas pretas, lenço de seda ajustado ao pescoço, como uma aliança e de chapéu de palha na mão. Na sua passagem pelo longo corredor, com facilidade se escutaram risos de professorinhas muito bem vestidas e pintadas, o que fez com que o senhor Barrios, que convidou ele, murmurasse com frateiro: daqui a pouco vocês vão mudar de ideia e de atitude. Efetivamente, iniciadas as provas, o grande matemático Dr. Francisco Rodolfo Schmidt viu que estava diante de um grande estudioso da matéria, o que o levou a distender-se longamente sobre o tema que estava afeto. Com profunda admiração, constatou que o examinado decorria com indiscutível autoridade sobre os mais complexos aspectos da matemática, culminando por render-se na própria origem dos algarismos, matéria essa muito familiar aos examinados. Sob grande e justificada expectativa, seguiu-se a prova de português, respondendo e solucionando todas as perguntas e questões atinentes com segurança e, sobretudo, com muita simplicidade. Foi em certa parte solicitado a analisar a palavra sobrevivência. Assim ele o fez com lógica e lexamente dentro das normas gramaticais, tendo ao final se colocado à disposição para responder sobre algo a mais que desejassem a respeito dessa iludida palavra. Foi a essa altura que teve início um diálogo que ficou indelevelmente gravado na mente de todos os presentes. Vou esforçar-me no sentido de relatá-lo com a máxima fidelidade. Começamos lá. Dr. Maurício Cardoso, diz ele: pelo que vejo, o senhor dedica seu estudo da etimologia das palavras. Respondeu Lores: sim, excelência, eu estudo. Dr. Maurício imediatamente fez-lhe outra pergunta: além do latim, do grego, do árabe, que são as raízes do nosso idioma, aprecia ou estuda também outras línguas vivas? Lores respondeu com muita firmeza: sim, excelência, de modo especial as línguas chamadas mortas. Dr. Maurício, o senhor diz mortas, por que não prefere as vivas? E Francisco respondeu: porque, salve erro de minha parte, as vivas nada mais são do que herdeiras das mortas. Dr. Maurício Cardoso, embora imperfeitamente, dedico-me também ao estudo de alguns idiomas, porém vivos. Agrada-lhe a dialogarmos rapidamente em francês, que é considerado o idioma universal? Lores respondeu-lhe em francês, tendo o Dr. Maurício manifestado a sua satisfação. Dr. Maurício continua: mas o que me diria se tentássemos dialogar em outro idioma, que atualmente são usados pelos povos deste planeta? Lores responde: estou à sua inteira disposição, excelência. Neste ponto foi que os presentes tiveram a revelação do grande homem
modestamente vestido e que se sustentara dos vizinhos de tanto mal que fizeram anteriormente. Como era notório nas altas esferas da intelectualidade brasileira, Dr. Maurício Cardoso falava corretamente 12 idiomas vivos. Valendo-se disso, conversou com o Sr. Lores em todos eles e em cada um desses idiomas com grande diplomacia e humildade. Escutava a observação de Lores, mais ou menos como está, Excelência, a sua pronúncia desta palavra. Denota ele que o seu professor era originário ou descendente de algum habitante de alguma cidade da Alemanha, Austrália, Inglaterra, Pérsia, etc. Isso é natural, porquanto esses povos, através de muitos séculos, empenhavam-se em muitas guerras e certas palavras sofreram substâncias em alterações, principalmente na sua tônica. E prosseguindo, nas capitais onde se cultuavam as regras gramaticais, a pronúncia é assim, e pronunciava as palavras citando também os seus motivos. Empolgado, diante daquele verdadeiro repertório de sabedoria, o Dr. Maurício arriscou. O senhor fala mais alguma língua? Ele disse, sim, algumas. Quantas mais? Bem, diz Lores, eu entendo e escrevo atualmente 52. Entretanto, devo lhe confessar que estou lutando para me aperfeiçoar na pronúncia das quais eram faladas pelos maias, pelos astecas e pelos ameríndios. Mas então o senhor fala idioma japonês? Sim, respondeu Lores. Tem um amigo da diretoria de higiene que é o Dr. Nemoto, japonês de nascimento, que certamente gostará de falar com o senhor Lores. Está de acordo que eu peça a ele para vir até aqui agora, nesse finalzinho? Sim, com muita honra, Excelência. Diante disso, Dr. Maurício providenciou a vinda do cavalheiro. Enquanto ele não chegava, providenciou as demais provas de habitação do examinado, que em todas elas se revelava um grande mestre. Todas essas eram quase 16 horas, quando chegou o Dr. Nemoto. Feitas apresentações iniciais, imediatamente iniciaram um diálogo em japonês. E decorrido poucos instantes, o Dr. Nemoto esclarece a todos os presentes que realmente o seu ilustre interlocutor era mesmo um fenômeno linguístico. Porquanto, com sincera admiração de sua parte, ele tinha descoberto que ele, Nemoto, não estava falando o japonês usado em Tóquio, e sim em Okahama, o que era uma grande verdade. Foi nessa altura que teve lugar um fato que emocionou extraordinariamente aquela felicíssima assistência. Dr. Maurício bate no tímpano e diz: senhoras e senhores, convido a que nos levantemos. Todos de pé. Ele deixa a presidência da mesa, encaminha-se em direção ao Sr. Lores e lhe diz: mestre, vinde ocupar o lugar que indevidamente eu estou ocupando. Ele não me cabe. E aí, nesse instante, uma salva de palmas que durou por muito tempo coroou a palavra de Dr. Maurício Cardoso. Muito acanhado, extraordinariamente encabulado, Lores baixou a sua cabeça e apenas conseguiu murmurar: oh, por caridade, doutor, se está concluída a minha prova, permita que eu volte para minha casa em São Feliciano. Mas o senhor não reside em Porto Alegre? Não, senhor.
Há muitos anos eu resido no distrito de São Feliciano, município de Encruzilhada. Ando dizendo por aí que em breve serão mudados os nomes para Dom Feliciano e Encruzilhada do Sul. Diante disso, o Dr. Maurício externou em palavras cheias de emoção e entusiasmo a sua admiração por ele e deferiu seu pedido. No dia seguinte, nova surpresa estava reservado ao Sr. Lores. O Dr. Getúlio Vargas, informado daquilo que ocorrera, mandou chamá-lo ao Palácio do Governo. Manifestou-lhe também a sua grande admiração e o convidou para trabalhar na Secretaria do Interior e Justiça, no Departamento de Relações Consulares, pois, trabalhando como tradutor, iria prestar relevantes serviços naquele setor. Senhor governador, disse Lores, sensibilizado ao máximo, agradeço a Vossa Excelência tão honroso convite. Entretanto, se vossa extrema bondade permite, imploro que me deixe voltar para a minha escola. O senhor nem pode imaginar o quanto feliz me sinto em poder ir diariamente para a minha escola, levando junto comigo um elevado número de meninos. O saudoso Getúlio Vargas, embora coerente com a ideia inicial, terminou concordando. E lá se foi o Sr. Lores para o convívio de seus amados meninos. O Sr. Lores desencarnou no dia 24 de maio de 1957, às 13 horas, em Porto Alegre, estado do Rio Grande do Sul. Mais à frente, o médium Francisco Cândido Xavier psicografou seu livro Esperanto. Lores nunca buscou um brilho pessoal, nem reconhecimento, nem destaque ou, quem dirá, fortuna. Mas o trabalho dele atravessara os tempos por conta de valores morais. A figura de Francisco Valdomiro Lores é uma lição para todos nós que vivemos fascinados pelo mundo de ter e esquecidos do mundo de ser. Conclui a presidente da Federação Espírita do Estado do Rio Grande do Sul. E justamente esse pensamento do ser imortal que Lores deixou registrado na relíquia que a família guarda as 7 chaves, o professor de 1000 talentos fez em 1915 um mapa astrológico do seu filho Otto. E diz a frase: virá o tempo em que desenvolverás as tuas forças de alma. O que há na vida e na natureza de maravilhoso e misterioso te atrairá, e então verás que não é o corpo visível que merece o nome de eu, mas aquilo que chamamos de eu é a alma, que já existiu antes do nascimento e sobrevive à morte do corpo para continuar colher experiências em outras condições do ser, diz o texto. E aqui fica o nosso agradecimento a este fantástico homem chamado Francisco Valdomiro Lores. Queridos irmãos, queridas irmãs, cheguei até em algum momento ficar emocionado, apesar de já ter lido esse texto algumas vezes, mas sempre me emociono quando leio ou quando faço dele a exposição. Eu vou deixar para vocês aí no final da gravação o endereço eletrônico onde vocês vão poder ver lá um documentário, um
pequeno documentário que foi feito em homenagem a esse sensacional médium chamado Francisco Valdomiro Lores, ok? Eu espero que todos gostem, espero que todos apreciem. Foi uma grande homenagem, foi um grande prazer prestar essa homenagem a esse fantástico homem, Francisco Valdomiro Lores. Muito obrigado, meus irmãos, fiquem com Deus. Até o nosso próximo encontro aqui no nosso canal Estudar Kardec. Mas não se esqueça, espiritismo sem estudo é espiritismo sem qualidade. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.